salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa temática sobre moral conjugal, moral sexual dentro do matrimônio, moral familiar e assim por diante. Nós concluímos falando sobre o ensino anterior, falando sobre a dimensão unitiva e procriativa, essa afirmação que provém de um amadurecimento da igreja, do seu magistério, dentro da reflexão também da teologia, acerca do significado do ato conjugal dentro do matrimônio, portanto, do ato sexual dentro do matrimônio, e ele possui dois significados iguais, não um superior ao outro, não um primário e outro secundário, mas iguais, que é o de unir os cônjuges e, portanto, promover o seu bem, sua comunhão também de corpos, e também o fim de procriar, de gerar vida, de ser fecundo. Vamos dar então continuidade ao nosso ensino, mas antes rezarmos um pouco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocamos, Senhor, tudo aquilo que em nós hoje nos preocupa, nos tira a tranquilidade, a paz, a serenidade. Colocamos diante de Ti, Senhor, especialmente as nossas dificuldades dentro da vida conjugal, matrimonial, dentro da vida familiar. Sejam dificuldades entre os cônjuges, sejam dificuldades entre pais e filhos, filhos e pais e assim por diante. Nós confiamos-nos à Tua graça e cremos, Senhor, que pela Tua graça podemos viver e exercer nossa vocação, essa nobre vocação de sermos cooperadores da criação de Deus, cooperadores de sua paternidade. Bendito sejais, Senhor. E a Ti, Virgem Maria, a Mãe que sempre está atenta também aos cônjuges, à família, a Mãe que esteve atenta e preocupada com os noivos de Caná e para eles providenciou-lhe vinho. Virgem Maria, olhe por cada um de nós também, pelas nossas famílias e pelos nossos matrimônios. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Assim que concluiu o concílio, ou pelo menos ali dentro do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI ele resolveu instituir uma comissão para estudar mais a fundo a dimensão da família, da sexualidade, do crescimento demográfico, da questão da natalidade, das novas técnicas também que estavam surgindo, por exemplo, de anticonceptivos, questões ligadas também ao âmbito da medicina e tudo mais. E um próprio parágrafo da Gaudium et Spes, que é o texto que eu citei agora há pouco, que discorre sobre o matrimônio e a família, tem uma nota de rodapé que diz que aprofundamentos ligados a essa temática viriam a partir dos estudos dessa comissão que estaria sendo formada ali no finzinho do concílio, em 1965. E essa comissão, inicialmente formada por 6 pessoas, 3 sacerdotes e 3 leigos, depois foi ampliada, me parece que para 12 ou 16 pessoas, não me recordo bem, e finalmente para 65 pessoas, incluindo sacerdotes, leigos, médicos, psicólogos, sociólogos, pessoas de diversas vertentes de conhecimento e de realidades humanas e eclesiais para estudar essa realidade da dimensão da procriação, da natalidade,
como uma maneira também de entender os tempos e ao mesmo tempo a igreja poder iluminar com seu ensinamento. Muito bem. 3 anos depois do encerramento do concílio, estamos então em 1968, acontece o que muitos afirmam como o ano da Revolução Sexual, que basicamente consistiu numa mudança radical acerca da mentalidade sobre sexualidade, sobre relação sexual, sobre aquela coisa de que a relação sexual ela é exclusiva do matrimônio, né? Tudo isso veio abaixo através desse movimento. Tem obviamente algumas pessoas que discordam de que 68 teria sido o ano da Revolução, de que a Revolução Sexual teria incluído também outros processos e outros anos, mas enfim, não é o caso entrar aqui nesses detalhes. O certo é que muitos classificam o ano de 68 como esse ano dessa revolução. Determinados tabus caem por terra, né? E agora, o que caracteriza a revolução sexual? Quebras de tabus, como eu falei, e uma espécie de liberdade, pseudo-liberdade, diríamos, frente ao uso do corpo, da sexualidade, tudo mais. Então agora o sexo é livre, não é preciso mais condicionar a relação sexual a um ambiente do matrimônio, de um vínculo e de um compromisso com outra pessoa, né? Enfim, tudo isso. Nesse mesmo ano de 1968, ajudado por esta comissão constituída, o Papa Paulo VI escreve uma encíclica que ainda hoje ela é objeto de estudo, de debates acalorados, né, de críticas também contra a Igreja, né? Mas, de todo modo, uma encíclica cujo valor essencial, ensinamento essencial, foi reafirmado por João Paulo II, pelo próprio Papa Bento XVI e também, de certa maneira, pelo Papa Francisco. E esta encíclica ela foi uma maneira de colher aquilo que é a comissão formada ali no final do concílio. Essa comissão havia estudado, pesquisado, se debruçado, discutido sobre essas questões e partilhado também todas essas constatações, essas descobertas com o Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI, conhecendo um pouquinho mais da história dessa questão toda, autores afirmam, e isso realmente é verídico, né, de que o Papa Paulo VI, inclusive ele diz isso no início da própria encíclica, primeiro que dentro da comissão nem todos estavam unânimes quanto à conclusão das pesquisas e dos estudos feitos, de que entre eles mesmos, os 65 membros da comissão, haviam discordâncias entre eles. E depois o Papa Paulo VI, usando de sua autoridade de Papa, ele ouve essa comissão, os especialistas e tudo, mas percebe que determinadas compreensões acerca por exemplo, do controle de natalidade, dos recursos aos métodos anticoncepcionais e tudo mais, muitas das constatações não estavam concordes com a doutrina cristã. E o Papa Paulo VI, então, de maneira livre e autônoma, ele se pronuncia mesmo esse ensinamento não sendo concorde para muitos membros desta comissão formada por ele mesmo. E o Papa escreve ao Humanae Vitae, que é uma encíclica que fala exatamente sobre a regulação da natalidade. É um ensinamento dirigido especialmente para os fiéis cristãos católicos, explicitando qual a posição da Igreja acerca desse texto, acerca dessa temática, que é como os casais cristãos devem viver essa dimensão da procriação dentro do matrimônio, certo? A esta altura, a própria encíclica, e eu acho que é importante citar isso, o Papa já no iníciozinho da encíclica, o Papa Paulo VI, ele destaca 4 questões que emergiram, sobretudo na segunda metade do século XX, e que, de certa maneira, essas questões provocaram a Igreja a se posicionar frente a essa temática.
A primeira questão é exatamente o crescimento demográfico, crescimento populacional. A população no mundo aumentou e muito, e isso estava um dos aspectos que justificam o crescimento demográfico rápido é a questão também da melhor qualidade de vida. As ciências estavam avançando muito àquela altura e a perspectiva de vida aumentando em muitos países. Querendo ou não, apesar de ainda prevalecer essa coisa da desigualdade social de pobres e ricos, mas em muitos países a erradicação da pobreza também aconteceu em níveis satisfatórios, melhorando a condição econômica de muitos casais e de muitas famílias. Obviamente, isso lhes favorecia terem, por exemplo, mais filhos e tudo mais. O certo é que houve um crescimento demográfico relativamente rápido. E, inclusive, alguns passaram a defender isso, até certo ponto, isso pode ser realmente verdadeiro, isso pode ser sensato, de que provavelmente a população do planeta seja maior do que o suportável pelo planeta Terra em termos de recursos, por exemplo. Basta pensar aqui na questão da água. Existem pesquisas que apontam que há tantos anos daqui para frente, né, há um risco de que o planeta Terra venha padecer de falta de água. E uma das causas estaria relacionada à questão do crescimento demográfico, não a única causa. E, portanto, a partir dessa perspectiva de que a população estava crescendo e crescendo rapidamente, muitos países, inclusive, partiram para uma medida extrema de, por exemplo, criar políticas antinatalistas. Ainda hoje isso é difundido no mundo, mas como uma espécie de reação ao crescimento demográfico que estava se dando de maneira rápida. E o Papa reconhece isso. Essa é a primeira questão. A segunda, as condições de trabalho e de habitação, que em muitos países isso melhorou. E como eu disse agora há pouco, melhorando-se trabalho e moradia, de certa maneira são duas realidades bem concretas que facilitam também, que dão condições melhor, não as únicas, né? Mas duas questões que realmente contribuem. Se, por exemplo, um homem e a mulher se unem em matrimônio e eles têm uma melhor condição de trabalho e de habitação, ou seja, como sustentar os filhos e aonde colocá-los, né? Como resguardá-los, como protegê-los, como oferecer um ambiente minimamente digno, sem dúvida nenhuma, isso é um incentivo para que eles também tenham filhos. Então, isso também contribuiu, são questões também que trouxeram novos elementos de reflexão. A terceira, a pessoa da mulher e o seu lugar na sociedade. Então, se antes se tinha uma tendência de desvalorização da mulher, agora se tem uma compreensão do valor e da importância da igual dignidade que ela possui, tanto quanto a dignidade do homem. E isso também, outro elemento que de certa maneira impactou a fé cristã, a igreja, o seu magistério, que é a questão de que agora a mulher é dado espaço, mais espaço na sociedade, inclusive possibilidades de trabalhar fora de casa, coisa que era praticamente impensável há séculos atrás e tudo mais. Então isso vai trazendo novos elementos de reflexão. E ainda uma quarta questão, que é o domínio do homem e das ciências sobre a natureza. A gente sabe que especialmente final do século XIX e todo o século XX foi realmente um período marcado por grandes revoluções no campo biomédico, biotecnológico e tudo mais, né? Questões ligadas
a descoberta de DNA, genoma humano, clonagem, questões ligadas ao surgimento de anticonceptivos, compreensão mais clara do ciclo gerador da vida, né? Do processo de fecundação, de ovulação, né? Enfim, todas essas questões que, de certa maneira, revolucionaram a sociedade e que agora, aquilo que antes se atribuía à intervenção de Deus somente, por exemplo, basta pegar os textos do Antigo Testamento, né? E a mentalidade veterotestamentária e até, de certa maneira, neotestamentária, onde se atribuía toda a questão da fecundação ao poder de Deus, ao poder criador de Deus. Com essas revoluções, isso traz novos elementos. É como se fosse assim, agora não é preciso tanto, né, principalmente uma mentalidade mais ateu, mais a contrária ao cristianismo, né? Já não é preciso mais esperar o poder criador de Deus. O homem tem domínio sobre determinados ciclos e pode alterar esses ciclos conforme lhe apraz. Então, isso também, essas 4 questões, elas trouxeram novos elementos e, de certa maneira, questionaram a igreja acerca do seu ensinamento. E é exatamente à luz dessas questões todas e do que estava acontecendo no mundo que o Papa Paulo VI, então, ele resolve se pronunciar em 1968. Portanto, 3 anos depois de se iniciar o concílio, de se encerrar o concílio, ano da Revolução Sexual, e que, portanto, 1968 nós já estamos já há mais de 50 anos desse texto que ainda hoje, de certa maneira, impacta o ensinamento da igreja sobre a questão do controle da natalidade por parte dos casais cristãos. Basicamente, esse texto ele enfoca a dimensão destaca elementos essenciais na doutrina da igreja, por exemplo, de que é preciso haver o dom recíproco entre homem e mulher quando eles se unem na relação sexual. Portanto, o outro não pode ser instrumento de prazer, nem objeto de satisfação erótica. Precisa ser realmente um movimento de doação de si. De que o amor conjugal naturalmente está aberto à vida, à fecundidade. O Papa retoma elementos como esse que já tinham sido afirmados antes. O Papa ele diz e destaca as 2 finalidades do ato conjugal, que é unir e procriar, unitivo e procriativo. E o Papa, frente, inclusive, a essas questões do controle da natalidade através do uso de métodos artificiais, o Papa ele faz uma afirmação um tanto corajosa e instigante, e essa afirmação que gerou um certo debate, até uma certa discordância dentro da própria igreja. E quando ele afirma que todo ato conjugal ele deve, por si só, estar aberto à fecundidade, estar aberto à vida. Ou seja, não seria admissível para um casal católico, por meio de técnicas, sejam elas quais forem, fechar o ato sexual à vida. De modo geral, toda vez que o marido e mulher se unirem no ato conjugal, no ato sexual, este ato deve estar aberto à fecundidade. Isso aqui é um princípio afirmado pela Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, que é o texto mais referência do ponto de vista de magistério e que trouxe acaloradas discussões e críticas, né, por conta da posição. Mas é magistério da igreja e é uma doutrina ainda na sua base fundamental, ainda continua válida para os católicos, embora com o processo de amadurecimento e de compreensão da igreja, desde de 68 até agora, como eu disse, já são mais de 50 anos, a igreja também amadureceu muito acerca dessa compreensão. Se entende hoje que
tem realidades específicas onde é preciso também usar de discernimento evangélico e pastoral frente a determinadas situações. Algumas delas eu posso citar aqui daqui a pouco, certo? Com isso, o Papa estava dizendo que a igreja ela estava dizendo um não a todas as técnicas artificiais cuja finalidade era impedir a fecundação, a procriação. Isso já era também um ensinamento do Concílio Vaticano II, que é reiterado pelo Papa Paulo VI, de que qualquer intervenção que tenha por finalidade, antes, durante ou depois, impedir do ato sexual, impedir a fecundação de nova vida, isso não deveria ser aceito pelo catolicismo, pela moral católica. Por que isso? Basicamente, e aqui é importante e fundamental compreender isso, uma vez que para a igreja entende assim, é importante a gente também entender as razões da igreja, do magistério, porque nós pertencemos a isto, a esta família, né? A igreja é a família de Deus. A igreja entende que se marido e mulher se unem em matrimônio, eles devem também ser reflexo dessa fecundidade, que foi exatamente a ordem que Deus deu ao primeiro casal, né, conforme o relato bíblico. Sede fecundos e multiplicai-vos. E a igreja entende que quando Deus cria o homem, um ser sexuado, homem e mulher, seres sexuados, e estabelece exatamente que eles se unam através da relação sexual entre si, esta relação deve estar destinada para a vida, para a proliferação da vida, para além deles. E que, portanto, fechar essa perspectiva da fecundidade pode ser um movimento de egoísmo. E aqui é que entra o outro aspecto, que eu diria que é o aspecto do discernimento. E eu, de maneira bem simples, eu diria, o princípio fundamental é quando é que o casal cristão age por egoísmo, quando é que não age por egoísmo. Ou seja, eu tanto posso fechar-me como casal, como casado que sou juntamente com minha esposa, tanto eu posso me fechar a uma nova vida por uma mera questão de egoísmo, ou seja, eu não estou afim, eu tenho planos para minha vida profissional, não, filho só vai dar trabalho e preocupação, um pouco dessa perspectiva, que pode estar a ter na raiz uma certa dose de egoísmo. Ou eu também posso ser egoísta, por exemplo, quando eu quero um filho a todo custo. Diante do drama, sobre o qual também irei falar aqui em ensinos posteriores, do drama de casais cristãos, por exemplo, que estão impossibilitados de gerar uma nova vida. Eu entendo o sofrimento, inclusive conheço realidades de perto e acompanho realidades assim. Mas eu não posso impor isso se isso não me foi dado também por Deus. Então, o filho é um dom. Eu não posso exigi-lo como se fosse um direito que eu tenho a ter um filho. É um dom. Então, eu tanto posso ser egoísta querendo evitar um filho, como eu posso também ser egoísta. Não estou dizendo que todo casal que quer esteja movido por egoísmo, mas eu posso ser egoísta também desejando um filho a qualquer custo. Dá para entender? Então, basicamente, o princípio se o Papa afirma isso, de que, em síntese, em princípio, todo ato sexual no matrimônio deve estar aberto à vida, portanto, deve estar aberto à fecundidade, neste mesmo texto, o Papa considera também, inclusive à luz do próprio ensinamento conciliar do Vaticano II, considera de que é lícito um casal cristão, dentro daquilo que a igreja irá chamar, e que é um termo que irá se convencionar a dimensão da moral matrimonial, da moral conjugal, que é um termo que nós definiríamos como paternidade responsável. Ou seja, se, de maneira geral, todo ato sexual deve estar aberto à vida, por outro lado, é lícito
que é moralmente aceitável, portanto não consistiria num pecado, que os casais cristãos, eles dentro do que a igreja define como paternidade responsável, paternidade e maternidade responsável, esses pais, de certa maneira, pensem de certa maneira, planejem, por exemplo, o espaçamento dos filhos dentro do matrimônio. E isso por circunstâncias diversas, que não é difícil entender. Por exemplo, o próprio Papa cita na encíclica uma coisa que pode justificar um espaçamento dos filhos dentro do matrimônio, seria a questão econômica. Vamos imaginar aqui que veio um filho e que os pais estão com dificuldades financeiras de sustentar, por exemplo, um segundo filho que poderia vir. Eles podem, por razões justas, nunca movido pelo egoísmo. Isso aqui é o princípio fundamental. A razão, a raiz da decisão e daquele discernimento nunca deve ser pensando em si mesmos, mas sempre na perspectiva também do bem daquela nova vida e, claro, da família como um todo, né? Não somente em si. Eles podem planejar espaçar esses filhos, né? Demorar um certo tempo para ter entre um e outro. Outra razão, uma condição de saúde, sobretudo da mulher, já que dela se exige mais no processo da procriação. Dela se exige mais, isso é óbvio, né? É óbvio que a mulher é quem, digamos assim, carrega a maior tarefa, a maior responsabilidade do ponto de vista físico, inclusive biológico. Dependendo da condição da saúde da mulher, né, se já teve um filho ou não, se é o primeiro, se vai ser o segundo, terceiro, quarto, etc. É justo e lícito que o casal tome a decisão de que, por conta daquele contexto, eles também espaçem o nascimento dos seus filhos. Porém, permanece para a igreja ainda hoje a recusa de todo e qualquer método contraceptivo que seja, qualquer tipo de método contraceptivo. E aqui inclui, por exemplo, quando eu disse antes, durante e depois, existem métodos, por exemplo, medicação e tudo mais, em que, por exemplo, a mulher pode tomar antes de realizar o ato conjugal, o ato sexual, né? Na finalidade de evitar filhos. Existem métodos, por exemplo, muito conhecidos dentro do campo médico e do campo da moral, que é o coito interrompido. Basicamente, seria durante a relação sexual, né, a um certo ponto da relação sexual entre o homem e a mulher, se interromperia essa relação para que não houvesse, por exemplo, a ejaculação do homem e, portanto, evitasse a fecundação, né? Isso aqui seria também uma técnica usada, que também a igreja não respalda, ou depois do ato conjugal, qualquer tipo de interferência também mediante medicamento ou algo desse tipo, né? Existem técnicas diversas, pílulas do dia seguinte, o chamado dispositivo intrauterino, DIU, né? Até o absurdo de se pretender o aborto como meio de regulação da natalidade, o que é simplesmente uma coisa absurda e desarrazoada, matar uma vida concretamente, né? Se é lícito que os esposos regulem e, dentro de uma paternidade responsável, espaçem o nascimento dos filhos para o ensinamento da igreja, não é lícito que eles façam isso se valendo de técnicas artificiais. O que é que sobraria então, Vavá? E é aí que a igreja recomenda que os esposos cristãos utilizem, tenham, por exemplo, relações sexuais dentro do matrimônio, mas obedecendo o ciclo natural dos períodos infecundos que a mulher tem, né? Isso aqui do ponto de vista pastoral, envolve discussões diversas, reflexões aprofundadas, né? Isso aqui é um princípio
geral, e volto a dizer, tem situações atenuantes e realidades específicas dentro dos casais, dentro de famílias e tudo, né? Só para citar um aqui, né, que a igreja também está atenta e precisa também ter sensibilidade e discernimento. Existem mulheres cujos ciclos são extremamente oscilantes, instável. Como seria isso? Outra realidade é uma mulher que teve já 2, 3 filhos e é muito fértil do ponto de vista de facilidade de engravidar, de procriar, e de repente é assolada por uma enfermidade grave, cujo diagnóstico seria: se você tiver mais um filho, você pode vir a óbito, a mãe pode vir a óbito. São situações graves que também entram dentro de um discernimento. Se o discernimento for feito dentro desse princípio do não egoísmo, né? Eu não estou decidindo isso, eu não estou escolhendo essa via por uma questão egoísta, mas por uma realidade concreta, grave às vezes, e que requer de mim responsabilidade frente à vivência dessa dimensão dentro do matrimônio. Aí aqui você teria um princípio fundamental debaixo do qual você guiaria sua decisão. Mas de maneira concreta, já passando pelo exame da consciência, você que é pai e mãe, pessoalmente, mas também dentro da sua realidade familiar, conjugal, é preciso realmente indagar. Determinada decisão frente a isso, a evitar uma gravidez, a evitar uma nova vida, essa decisão tem realmente razões justas, se examinar sobretudo diante de Deus. Isso aqui é o primeiro princípio. Mas também à luz do magistério da igreja. Entender que o magistério da igreja não é um jugo pesado, uma canga, né? Uma espécie de opressão, de legalismo, de rigorismo, mas que o magistério, mesmo sendo exigente e duro muitas vezes de ser vivido, né? O seu ensinamento, e o Papa Paulo VI reconhece isso, mas entender que ali também é a voz da igreja que está me apontando o que é bom para o matrimônio e para a família, sempre na perspectiva de resguardar esse valor. O que seria então paternidade responsável? A igreja entende que, primeiro, os esposos cristãos eles teriam essa liberdade de recorrer aos períodos infecundos, portanto, a ter a relação sexual quando se quer espaçar os filhos ou até evitá-los por um tempo determinado, fazer o uso da faculdade sexual dentro do matrimônio nos períodos infecundos da mulher. Por que isso? Porque a igreja foi entendendo também que ser responsável como pai ou como mãe não significa somente pôr um filho no mundo. Também passa por aí. Mas eu preciso também entender, dentro de uma visão integral do ser humano e, portanto, de todo o seu ciclo de vida, né? Por isso que uma coisa que você vai encontrar sempre no ensinamento da igreja, por exemplo, acerca da vida, é o ser humano, a defesa da vida desde o seu início até o seu fim natural. Com isso, a igreja está dizendo: eu preciso resguardar a criança desde o momento da concepção, passando pelo seu nascimento, pela sua infância, pela sua juventude, proteger a vida do ponto de vista do aborto, da pena de morte, do suicídio, da eutanásia, da violência, do crime, do homicídio, dá para entender? De ser negligente com a saúde da pessoa, tudo isso faz parte do cuidado à vida. E dentro dessa mesma visão, a igreja entende ser responsável pela vida não é somente dizer eu vou gerar uma nova vida e pronto. Eu preciso considerar também em que ambiente essa nova vida vai chegar. Como é que está também do ponto de vista psicológico, emocional, espiritual, sim, financeiro, econômico? Como é que está a disponibilidade dos pais para educar essa nova vida que vai chegar? Tudo isso está incluso dentro do conceito de paternidade responsável. Significa ter uma atitude de responsabilidade
frente aos desafios dessa missão que Deus me confiou. Portanto, embora a igreja diga não é lícito para um casal cristão recorrer aos métodos artificiais, embora, volto a dizer, se há alguma realidade onde isso está acontecendo, é preciso proceder a um discernimento pastoral. Por exemplo, eu conheço mulheres que tiveram que fazer, por ocasião de um tratamento médico, tiveram que tomar anticoncepcionais. Ela não estava tomando o anticoncepcional para evitar uma nova vida, estava tomando um anticoncepcional para tratar de uma doença. E depois de tratada, recuperada, suspendeu-se o anticoncepcional e, portanto, esteve disponível e aberta à geração de uma nova vida. São coisas que merecem discernimento pastoral e não compete também, embora a igreja diga moralmente falando, objetivamente falando, é um ato que não estaria correto segundo a doutrina católica. Porém, não há como julgar as intenções e as motivações subjetivas de quem recorre a esses métodos. Às vezes até pode ser por falta de orientação, de um diálogo um pouco mais franco, mais claro e mais respeitoso também com pessoas capacitadas para isso, né? Pode se tratar realmente de uma situação de saúde, de risco de vida. Enfim, gerar uma nova vida, a hora de gerar, o momento em que vai gerar, mas também pensar que condições eu vou dar para essa nova vida que vai chegar. Como pai, como mãe, eu preciso pensar nisso, né? Uma coisa é a confiança na providência de Deus. Vou citar aqui, por exemplo, um pai e uma mãe que desejam cristão, né? Que já tem um filho ou dois e que desejam ter mais filhos, mas que têm uma condição financeira realmente muito limitada e já sustentam aquelas duas vidas com muita dificuldade. Uma coisa é eu crer na providência divina e dizer e confiar, Senhor, providencie recursos, né, para que eu sustente uma nova vida. Outra coisa é você simplesmente fechar os olhos para essa realidade e dizer, não, eu vou ter assim mesmo, Deus vai providenciar, com uma maneira até meio que irresponsável frente à faculdade de gerar. Eu posso perfeitamente equilibrar as duas coisas. Confiar em Deus, pedir sua providência, pedir que Ele providencie realmente condições melhores, mas ao mesmo tempo discernir quando é o momento exato, o momento certo de abrir-se e de promover realmente o espaço para que uma nova vida chegue. Sempre, reitero, sempre o princípio é nunca por egoísmo, mas sempre na perspectiva do amor e de desejar o bem, seja do meu cônjuge, seja dos meus filhos que já chegaram, seja daquela nova vida que vai chegar. Pensar também no seu desenvolvimento afetivo, espiritual, processo educacional, que eu, como pai e mãe, tenho a responsabilidade de acompanhar em todo o processo. Todos esses elementos estão dentro da terminologia paternidade responsável que aparece em muitos textos do magistério. Ok? Então, espero que tenha ficado claro essa exposição e para mais aprofundamentos você pode recorrer também a textos como os que eu citei aqui durante o colóquio. Terminamos esse ensino, mais uma vez nos colocando debaixo da proteção da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie,